Olá, bem-vindos a mais uma aula da Rocabot. Na aula de hoje, vamos ver os comandos para ler Excel e ler XLSX. Certo, já mencionamos as diferenças entre cada um, agora vamos ver como funciona. Neste caso, a leitura do dado que precisamos ler, o arquivo, e, neste caso, a planilha que tivermos. Por exemplo, temos esta planilha de exemplo. E como podemos ver, ela tem 6 linhas de dados e eu obviamente vou querer obter esse intervalo que vai de A2 até D6, neste caso. Certo, então vamos fechar. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir justamente esse arquivo, esperar ele carregar, abrimos, esperamos que abra corretamente, verificamos e abriu corretamente. Certo, vamos justamente ler esses dados. Vamos de A2 até D6, como dissemos, e vamos guardar isso na variável dados. Beleza, se eu executar, vocês vão ver que em dados vamos conseguir visualizar justamente todos os dados que temos, que foram extraídos corretamente. Agora, tem um erro aqui, um pequeno erro, que se vocês perceberem, aqui vemos que temos o intervalo fixo, ou seja, se de algum modo esse intervalo de dados aumentar, ou seja, se formos ter mais linhas, se formos ter dados nas próximas linhas, eu vou obter apenas esse intervalo de linhas porque ele está fixo. Agora, como eu faço para esse dado ser dinâmico? Beleza, vamos vir aqui contar as linhas. Certo, nesse dado vamos guardar a variável linhas. E vamos executar. Se vocês perceberem, temos as linhas extraídas, são 6. E aqui o que eu tenho que fazer é justamente substituir o 6 pelo valor de linhas. Isso faz referência ao fato de que vamos limpar, por exemplo, este aqui. Se eu executar agora, vamos ver que ele extrai os dados que eu queria extrair. E agora eu fico tranquilo porque, se em algum momento esse Excel aumentar a quantidade de dados, como eu estou lendo os dados que o Excel tem, ou seja, se tiver 6 linhas como neste caso, ou 20, ou 1 milhão, não vai me importar porque ele sempre vai ler as linhas de dados que esse Excel contém. Então você obterá esse número e, como coloquei a variável rows aqui, que muda de acordo com as linhas de dados que ela contém, posso ter certeza de que ela sempre extrairá todos os dados possíveis. Bom, agora vamos ver o que acontece. Vamos fechar aqui. Vamos ver o que acontece com o XSLX. Vamos fazer o mesmo. Vamos usar o comando abrir arquivo e, se vocês repararem, quando eu executo esse arquivo, o Excel não abre. Isso significa que ele não trabalha com o aplicativo aberto em segundo plano. Isso é importante para todos aqueles que não têm o Excel instalado nem possuem uma ativação desse Excel. Isso pode ser tanto para usuários de Mac ou Linux, como também para aqueles do Microsoft que não têm o Excel ativado. Ou seja, há uma pergunta que geralmente surge aqui, que é: o que acontece se eu tiver o Excel, mas não o tiver ativado? Ou seja, não posso manipulá-lo, só posso abri-lo. Bem, tudo bem porque você tem a opção de fazer isso usando o comando nativo do Excel, que é Arquivo, abrir arquivo, XLSX e com isso você se livra do problema de ativação ou não ter o Excel instalado. Certo, então vamos fazer o mesmo e vamos contar as linhas. Vamos guardar isso na variável filas, na variável filas. Vamos ver que ele extrai o número 6 em dados. Vamos ler justamente de A2 até D linhas, lembrem-se. E isso deixamos na variável ADAT. Como vocês podem ver, quando eu extraio, ele já me traz automaticamente todos os dados desse Excel. Bom, espero que tenha sido útil para vocês e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado!